Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um unboxing, vamos dar uma olhada nessa Bíblia meio controversa. Vamos dar uma olhada nela, vamos fazer primeiras impressões aqui. Vamos ver. Ela está dentro de 2 saquinhos. Mais um saco, bem protegida, só espero que não tenha sido machucada em nenhum momento. Aí. Tá aí, Bíblia de Estudo Dake. Essa daqui é a de capa branca, só para variar, por ser capa dura vem com uma coisinha ou outra aqui, mas aparentemente não tem detalhes não. Então vamos lá, vamos abrir, vamos arrancar desse saquinho aqui. Acho que já dá para começar, já deu. E aqui a gente já está direto na 4ª capa dela. Vou dar uma lida, tá? Para que vocês compreendam o que essa Bíblia contém. Então, Bíblia de Estudo Dake, edição especial de biblioteca em capa dura, versão letra grande, com as letras quase 25% maiores. Por quê? Porque essa Bíblia aqui, ela é uma reedição da Dake normal. E todo mundo reclamava que realmente tinha letra pequena, tá? Eu nunca tive uma Dake. Quando eu me converti lá em 2010, eu cheguei a pegar na mão, eu cheguei a ver, tinha capa de couro, tinha capa meio azulada, tinha capa cinza, tinha de tudo que é jeito. Mas a letra realmente era pequena. Aí eu era novo convertido. Então, acabei pegando outras Bíblias na época e acabei não pegando ela. Você está segurando nas suas mãos uma das melhores ferramentas na língua portuguesa para auxiliá-lo no estudo e entendimento da Bíblia. O autor das notas de estudo, pastor Finis Jennings Dake, dedicou sua vida inteira ao ensino, além de fundar seminários teológicos e igrejas. A Bíblia de Estudo Dake foi a obra-prima da vida do pastor Dake, produzida ao longo de 20 anos e milhares de horas estudando e escrevendo as notas desta obra tão impactante. O resultado foi um consagrado projeto com as mais profundas anotações, explanações e estudos que já tocaram milhões de pessoas. Todos que conhecem a Bíblia de Estudo Dake concordam que o pastor Dake tinha uma forma singular de explicar a Bíblia. Sua visão era interpretar a palavra de forma literal, quando o contexto pede isso, e se tiver um linguajar figurativo ou simbólico, deve ser procurada a verdade literal que a passagem pretende comunicar. Ele sempre procurava ser fiel ao que o Espírito Santo estava dizendo através dos autores que ele inspirou. Nesta edição especial de biblioteca, você e sua família poderão gastar horas gratificantes estudando a palavra com este legado que o pastor Dake deixou. Esta versão possui letra grande com maior conforto na leitura. E a beleza desta edição especial de biblioteca ser em capa dura é que pode durar por décadas em ótimo estado e ficará como uma herança maravilhosa para seus filhos. A Bíblia de Estudo Dake é a mais completa Bíblia de estudo já produzida, contendo 35 mil notas de comentário, 500 mil referências na cadeia temática, 9 mil esboços para ensino. Nenhuma outra Bíblia de estudo tem tantos recursos. Tudo numa só, Bíblia de Estudo Dake, quem tem, ama. Aqui editora Atos, o site da editora. Aqui a gente tem um código de barras. Aqui a lombada. Anotações, esboços, referências, Bíblia de Estudo Dake, letra grande, Atos. Parte frontal, capa dura, né?
problema de ser branca é isso, ó, fica com umas coisinhas, mas tudo bem. Vem um tipo de um plastiquinho aqui. Segundo consta é por causa de cola, tá? É justamente para não colar na hora da encadernação. Então aqui a folha de guarda, papel cartão grosso, uma folha de rosto simples, Bíblia de Estudo Dake, anotações, esboços e referências. Aqui uma folha de rosto mais completa, Finis Jennings Dake, texto bíblico traduzido por João Ferreira de Almeida, edição Almeida corrigida clássica, 2024. Eu vou pegar pelo aplicativo My Bible a Bíblia de Estudo Pentecostal que tem Almeida revista e corrigida, para dar uma olhada nessa versão, que eu nunca estive com nenhuma em mãos, tá? Editora Atos aqui embaixo. Aqui a gente tem a ficha catalográfica, todos os direitos reservados, copyright 2020, texto João Ferreira de Almeida, edição Almeida corrigida clássica 2024. Notas traduzidas por Dake's Annotated Reference Bible. É de 1963 a primeira versão. Aí tem os dados da editora. Aqui tem uma orelha mesmo, nem peguei direito, já tem uma orelhinha aqui. Aqui, primeira tiragem, julho de 2024. Prefácio à edição brasileira do pastor Gary Haynes. Prefácio à Bíblia de Estudo Dake, né? Aí tem umas abreviações aqui. Os pais antenícenos. Gente, uns negócios meio, né? Aqui tudo bem, Septuaginta, coluna, compare CP, volume normal, o V com ponto, versículo, Sim, Sinédrio, Cântico dos Cânticos, legal. Papel, pelo que eu tô vendo aqui, é um papel Bíblia padrão, fininho. Aqui a gente tem o sumário, Antigo Testamento, notas complementares do Antigo Testamento. Então a gente vai ter algumas notas naquele período interbíblico, perguntas do Antigo Testamento, guia para trabalho pessoal, notas complementares 1602. Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo, está bem no meio dos testamentos. Perguntas do Antigo Testamento. Peraí, 1602. Deixa eu colocar um marcador aqui para ficar mais fácil de eu voltar. Zacarias, Malaquias, notas complementares do Antigo Testamento, profetas menores, perguntas do Antigo Testamento. Quanta pergunta! Todas as perguntas, né? No Antigo Testamento. Eu falei que talvez tivesse alguma coisa do período interbíblico, mas pelo jeito, guia para trabalho pessoal, não tem nada não. Tem a ver com o Velho Testamento, realmente, essa parte que eu acabei de folhear, mas período interbíblico não. Então, voltando. A gente tem aqui o Novo Testamento, guia para a leitura da Bíblia em um ano, mandamentos do Novo Testamento, promessas do Novo Testamento, pragas da Bíblia, sumário das profecias no Novo Testamento, perguntas no Novo Testamento, dicionário bíblico e concordância completa, diagramas, tabela de equivalência e só. Tem mapas também, se não me engano, no final tem mapas. Então aqui a gente entra no Antigo Testamento, papel bem fino, tá, gente? Papel fino.
tem uma certa transparência. Aqui, ó, tem algumas coisas escritas ali atrás. É que para enxergar aqui da posição que eu tô tá meio difícil. Mas tem algumas coisas ali que faz meio que um sombreado. Dá a impressão que é da página de trás, mas não é. É alguma coisa que está escrita mesmo ali. Então, Gênesis, livro do começo, criação, queda, 2 dilúvios. Aqui já tem uma das controvérsias, tá? Do pastor Dake. Ele tem uma visão diferenciada com relação a isso. 4 dispensações, 8 promessas, patriarcas, 2.371 anos. Sumário, data e local. Foi escrito enquanto o autor era pastor com Jetro, ou no Sinai, como uma introdução para a lei por volta de 1688 a.C. Autor: Moisés, o legislador e líder de Israel durante o êxodo e a peregrinação no deserto. Prova da autoria. Para estabelecer a prova da autoria de Gênesis é preciso fazer o mesmo para todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de a lei pelos judeus, e que formam a base da teocracia hebraica. A palavra Pentateuco significa 5. Os livros atuais originalmente eram formados por um volume dividido em 5 seções. A separação em 5 livros foi feita pelos tradutores alexandrinos da Septuaginta, da qual vieram os atuais nomes dos livros, como também a palavra Pentateuco. 16 provas de que Moisés escreveu o Pentateuco. 1. Deus ordenou a Moisés que escrevesse um livro. Aí tem a referência. 2. Moisés escreveu um livro. Então as referências aqui também. Ele chamou o seu livro de o livro da aliança, o livro desta lei. Isso inclui todo o Pentateuco, que foi considerado pelos judeus um livro com 5 partes. Cópias do livro de Moisés eram feitas para os reis. Deus reconhece o livro da lei como escrito por Moisés e ordenou que ele fosse a regra de conduta para Josué. Josué aceitou o livro da lei como sendo escrito por Moisés e copiou-o em 2 modos. Ele contribuiu com o livro, escrevendo talvez o último capítulo sobre a morte de Moisés. Josué ordenou a todo Israel que obedecesse ao livro da lei de Moisés. Durante o período dos reis, esse livro era a lei. Aí Davi o reconheceu. Salomão foi encarregado por Davi de mantê-lo. Ele foi achado e obedecido por Josias e Israel. Josafá o ensinou a todo Israel. Joiada obedeceu a ele. Amazias obedeceu a ele. Ezequias obedeceu a ele. E vai. É uma sequência grande aqui, tá? Mas é só para demonstrar realmente muitas notas de rodapé. Aqui a gente tem... O que mais? A concordância no estilo dos 5 livros prova um único autor. O próprio Moisés declarou claramente ser ele o escritor. Tá? Tema: a criação, a queda, a redenção da raça humana através de Jesus Cristo. Em torno disso centraliza-se toda a revelação divina e a verdade das Escrituras. O livro é a sementeira de toda a Bíblia e é a correta compreensão de toda a revelação divina e verdade das Escrituras. Propósito: revelar ao homem a origem do céu e da terra e de todas as demais coisas, declarar Deus como Criador pessoal e mostrar que nada evoluiu através de bilhões de anos. Aí tem as estatísticas. Primeiro livro da Bíblia, 50 capítulos, 1533 versos, 38.267 palavras, 1.156 versículos começados com E, 1.385 versos de história, 149 perguntas, 56 profecias, 123 versículos com profecias cumpridas, e vai. As estatísticas do livro tá aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. O texto em si, em 2 colunas. No cantinho da página, o livro bem pequenininho. Até que é fácil da gente encontrar o livro por ali. O livro, a palavra em si,
verso embaixo de verso. Tá versículo embaixo de versículo. O que é isso que tem no meio aqui? Começa aqui a palavra, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, porque tem um 2 aqui? Eu já estou meio perdido aqui, ó. As eras criativas, Gênesis tal. A criação original feita, perfeita e habitada, conforme Isaías 45:18. A terra que então era. Aí começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. No meio do texto tem algumas notas, tá vendo? Ó? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar. 1A. 1A, veja passado sem data. Página 76. Tem um Azinho aqui, tá vendo? Ó? Então a gente está no capítulo 1, e aí já vem o Azinho. Veja passado sem data na página 76. Vamos dar uma olhada. Vou tentar entender como é que ela trabalha. Página 76. Ah, tá. Estudos temáticos. Tá vendo? Ó? Passado sem data. Gente, logo no comecinho. Primeiro. Passado sem data. O passado sem data, provérbios, tal, tem um monte de referências. O versículo 1 é a introdução de toda a Bíblia e de toda a história, pois marca o limite entre o tempo e a eternidade. Não é uma declaração resumida do que se segue, porque menciona primeiro o céu, enquanto os versículos seguintes mencionam primeiro a terra. Jó 38:4-7 deixa claro que os céus foram criados primeiro. De outra maneira, as estrelas não poderiam ter se alegrado quando a terra foi criada. Isso prova que o verso 1 se refere a priorizar os atos de Deus, e os versículos que se seguem se referem à terra, sob um dilúvio e julgamento, e depois restaurada a um segundo estado habitável, como antes da maldição do verso 2. Tem um monte de estudos aqui, gente. Definição de bara, definição de terra, uso do E em Gênesis 1, o dilúvio de Lúcifer, aqui já algo diferente que acredito eu, você só vai ver aqui na Bíblia de Estudo Dake. 4 atos divinos do primeiro dia, 4 atos divinos no segundo dia, 5 atos divinos no terceiro dia. É muito conteúdo. E assim, tá falando que a letra é grande, né? Não é grande, não. Não é grande. Não é uma letra assim que vai, né? Eu não vou ter que usar lupa. É meio que assim. Não vou ter que usar lupa como eu tenho que fazer na NAA portátil. Mas a letra não é grande, não. Mas dizem que esta letra aqui está maior do que era na anterior. Eu acho que está mesmo. Porque eu lembro que eu peguei ela nas mãos e na época eu fiquei meio assim. E outra, pra mim que era novo convertido, eu olhava, só via texto. Falei, gente, ficou um negócio meio assim. Por isso que eu não peguei ela na época. Mas é muito conteúdo. Muita coisa. A terra era sem forma e vazia. Vamos dar uma lida aqui. Só pra gente compreender como que é essa linguagem. Essa revista clássica. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e a separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E vamos dar andamento aqui. Vamos
Vamos dar uma olhada num salmo. Vamos dar uma lida num salmo super conhecido, que é o Salmo 1. Salmos, mesma coisa. Sumário, data local, autores, tema, estatísticas, normal. Salmo do justo, um contraste entre o piedoso e o ímpio, 5 condições para ser bem-aventurado, aí tem umas referências. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Tem um monte de notas no meio do texto, tá vendo? No meio já entra umas referências. Confiança de Davi em meio às dificuldades. Tá vendo? Já tem uma sequência. O que acaba facilitando o estudo, mas a princípio, quando a gente pega ela aqui, justamente por ter muito conteúdo, a gente fica meio perdido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos abrir uma passagem super conhecida. Retorno a Cafarnaum. Uma coisa também que dá uma dificultada, pelo que eu notei, assim, ó. Eu acho que poderia ter uma parte negritada para fazer a separação. Beleza, a gente tem aqui o início do capítulo em negrito, o verso 1, lógico, é este, né? O verso 1 tá aqui, tá em negrito, verso debaixo de verso, mas é como se fossem as epígrafes, né? Não são epígrafes. É própria da Bíblia de Estudo Dake, mas ela está na mesma cor. Então, para a gente realmente enxergar no meio do texto, acaba se tornando um pouquinho mais difícil. A parábola do joio e do trigo. Vamos dar uma olhada aqui nessa parábola. E aí a gente vem aqui nas notas de rodapé aqui, tá? Para a gente dar uma compreendida como é que funciona. E provavelmente daqui vai nos levar na parte de trás aqui do livro de Mateus, onde é como se fosse um complemento das notas de estudo. Então tá aí. Segundo mistério, a parábola do joio e do trigo. Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele respondeu-lhes: um homem inimigo é que fez isso. E os servos perguntaram-lhe: queres, pois, que vamos colhê-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Então, é do 24 até o 30. Cadê? Aonde tá? 13, do 24 até o 30. Tá aqui, ó.
Essa palavra introduz as últimas 3 parábolas contadas ao público fora da casa, verso 3 a 35, enquanto também sinônimos são usados para introduzir as 3 parábolas ditas em particular dentro da casa, versos 44 e 52. Aí, 15ª profecia do Novo Testamento em Mateus. Ainda sendo cumprida, será totalmente cumprida com a segunda vinda de Cristo. Aí, uma sequência de notas aqui. Próxima, veja versículo 31, veja nota 4, 17b. Tem que virar a página, não vou nela agora não. Era comum no Oriente que os inimigos lançassem joio e outras ervas daninhas nas plantações de quem pretendiam prejudicar. Na Índia existem várias ervas daninhas que levam anos para serem completamente retiradas. Zizanium, grão, deve ser grão, né? GR. Um grão que parece com o trigo enquanto cresce, mas quando está totalmente desenvolvido e maduro, possui ramos longos e grãos que são pretos e venenosos. Ele não tinha dúvidas de que o joio iria crescer. Essa deve ser a fé do homem que semeia a boa semente, a palavra de Deus. Aí tem uma sequência de perguntas, 58 e 60, tal. Tanto o joio quanto o trigo devem crescer juntos até o fim desta era. Então eles serão separados. Tá? Tem uma nota aqui também. 16ª profecia em Mateus, sendo cumprida. Próxima, versículo 44. Já passou por grão de mostarda. Vamos dar uma olhada no final do livro de Mateus. Aqui termina o livro de Mateus com as notas de rodapé. Aqui já entra estudos temáticos. 8 palavras no original para arrependimento. 18 fatos acerca de Deus em Mateus 5, 7, de Mateus 5 a 7. 23 elementos da oração do Pai Nosso. 1. Relacionamento, Pai Nosso. 2. Reconhecimento, que estás no céu. 3. Adoração, santificado seja o teu nome. 4. Antecipação, venha o teu reino. 5. Consagração, seja feita a tua vontade. 6. Universalidade, assim na terra. 7. Conformidade, como no céu. 8. Necessidade, o pão nosso de cada dia. 9. Súplica, nos dá. 10. Definição, hoje. Penitência e perdoa-nos. 12. Favor às nossas dívidas. 13. Perdão, assim como nós perdoamos. 14. Amor e misericórdia aos nossos devedores. 15. Liderança, e não nos induza. 16. Proteção à tentação. 17. Salvação, mas livra-nos. 18. Justiça do mal. 19. Fé, porque teu é o reino. 20. Humildade e o poder. 21. Reverência e a glória. 22. Eternidade para sempre. 23. Afirmação. Amém. Muito diferente de qualquer outra Bíblia de estudo que eu já tenha visto. É muito diferente. Com muito conteúdo. Muito conteúdo. E de uma forma bem diferente. Mas aqui os mapas bonitos, papel pochê brilhante, parecendo papel de revista, né? Vamos ver a parte terminando Apocalipse aqui, o que a gente tem nessa Bíblia. Então aqui, terminando o livro de Apocalipse, vamos dar uma olhada aqui. Estudos temáticos.
termina aqui, né? O livro de Apocalipse, com as notas de rodapé, aí já entra os estudos temáticos do livro. E justamente por ser um livro bem mais complexo, tem muito estudo temático relacionado a ele, bastante mesmo. Entra aqui um guia para a leitura da Bíblia em um ano, mandamentos do Novo Testamento, bem grande também, promessas do Novo Testamento, pragas da Bíblia, sumário das profecias no Novo Testamento, perguntas no Novo Testamento, dicionário bíblico e concordância completa, com nomes, verbetes, Arel, Ará, Abaddon, Abdiel. Bem, os nomes Abraão, tá aqui, aborto, abominável, adversidades, ajuntamento, amortecido, Antioquia, apóstatas, arrependimento, arrepender-se. Então, dicionário bíblico e concordância, bem grande. Vamos ver o que tem no finalzinho. Tá aqui, diagramas, o plano das eras, criação original de Deus, a era pré-caos, dispensação dos anjos, a história da recriação, a era pré-diluviana, dispensação da inocência, a era pré-diluviana, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, a presente era, e vai dando uma passada aqui, senão a gente vai ficar preso. O plano das épocas, acampamento de Benjamim, Efraim, Manassés, santuário e a oblação do milênio, tabela de equivalência, e é isso, ó. Chegamos aqui ao final. Assim, ó, é uma Bíblia realmente um pouco mais complexa que o normal, tá? Aqui eu não tinha mostrado o corte, é um tom de cinza chumbo, tá? Não é douração, é só uma tinta mesmo, tá? Mas acaba deixando bem bonita. Capa dura, bem feita, bem encadernada. Bem encadernada, só que tomar cuidado com esse papel que é bem fininho. Aqui, ó, ela abre bem. Ah, tem fitilho, tá? Tô esquecendo de mostrar o fitilho aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir com calma, senão já viu. Fazer aqui. Aí, fitilho vermelho. Então, ó, aqui, abrindo ela, tá vendo, ó? Ela abre de boa, sem você ter que arrebentar a Bíblia para conseguir ler no meio dela. Muitos estudos. Eu ainda vou dar uma olhada com mais calma para tentar compreender como que a gente realmente pode estudar mais a fundo nessa Bíblia, né? Porque ela é bem complexa realmente. Mas a princípio tá aí, pelo menos ela tá mostrada por dentro, tá? A primeira impressão que eu tenho tá aqui, está feito. É uma Bíblia, vamos falar assim, o pastor Dake, ele era um pastor pentecostal, tá? Então, tá aí, pelo menos
mostrada, ela está. Aí eu vou fazer um outro vídeo um pouquinho mais profundo, dando profundidade em algum estudo, alguma coisa assim, para que a gente compreenda com mais detalhes como trabalhar com ela. Ok? Vou ter que dar uma lida com mais calma, tá bom? E é isso, gente. Feito. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.